E aí, pessoal? Tudo bem? Ninguém vai dizer que eu atrasei, não? Peço desculpas por ter atrasado um pouquinho. Vocês devem ter visto no meu Instagram. Eu estava num evento muito bacana envolvendo a aplicação da inteligência artificial na arbitragem. E tinham dois painelistas que eu admiro muito, então não consegui sair enquanto não terminasse. O bom, é que como não deu tempo de ir para minha salinha de sempre, eu tô fazendo a nossa live daqui, ó. Olha que lugar bacana, né? Aqui a principal aqui é a principal how are you? Aqui é a principal pracinha, vamos dizer assim, da Faculdade de Direito de Stanford, né? E, enfim, espero que vocês tenham sobrevivido ao carnaval. Não deve ter sido fácil, acredito, mas estamos todos aqui juntos para mais uma live, né? Faça chuva, faça sol. Eventualmente a gente tem que mudar o horário, mas estamos juntos para mais uma live da nossa comunidade, né? O Advogado S.A., em que nós tratamos o direito como um negócio. Então, se você quer tratar o direito como um negócio, para você prosperar, você definitivamente está no lugar certo, tá bem? E por falar em prosperidade, vocês me ouvem bem, pessoal? Estão me escutando direitinho? Sim? Respondam aí para mim se estão me escutando bem, sim ou não. Muito bacana, pessoal. Antes de entrar no tema aqui da live, acho que dividir um pouquinho com vocês o que eu ouvi hoje lá, né? Na mesa nós tínhamos dois advogados de dois grandes escritórios de advocacia aqui dos Estados Unidos. E nós tínhamos duas pessoas de tecnologia. Um deles é o Colin Rule. O Colin Rule, ele foi praticamente quem inventou métodos resolutivos online de solução de conflitos, né? Coisas como consumidor.gov, por exemplo, não existiriam se não fosse ele. E o Ron Dolin, ele é um dos primeiros empregados do Google. Ele foi um dos primeiros contratados quando o Google começou. E atualmente ele dá aula em Harvard como professor convidado, falando de inteligência artificial e tecnologia. Em 2018 eu fiz um painel com ele muito interessante no evento que a gente fez lá. Eu nunca vou me esquecer, eu perguntei a ele se a inteligência artificial era capaz de fundamentar decisões. Ele disse que não, mas que talvez pudesse fazer isso no futuro. E a gente está chegando muito próximo desse momento. Houve uma discussão no painel se os advogados deveriam avisar, fazer o disclosure que fala, né? Avisar se eles estavam utilizando inteligência artificial para se prepararem para o julgamento. E uma das coisas que o Ron Dolin falou foi não, porque basicamente a gente já usa inteligência artificial para tudo, né? Você vai ter hoje o Copilot da Microsoft, que vai estar integrado no Word, ele já está integrado, as pessoas vão começar a usar. Quando você faz pesquisa no Google, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que está aí no Brasil, se você faz uma pesquisa no Google hoje, em cima da resposta você faz mais uma pergunta, ele já ativa o modo inteligência artificial de busca. Ele começa a usar o Bard, que vai mudar de nome, vai se chamar Gemini. E então você não tem muito como escapar da inteligência artificial. E aí basicamente a conclusão seria, bom, sempre que um advogado for atuar, ele vai ter que falar que ele vai estar usando inteligência artificial, porque basicamente a gente vai usar inteligência artificial para absolutamente tudo.
né? Então esse foi um debate muito interessante. Havia ali alguma discussão, mas o que me pegou, que me chamou mais atenção foi esse ponto. Eu queria ter conversado com eles, mas não deu, porque eu tinha que vir aqui para live com vocês. Vou fazer aqui 20 minutinhos de live e vou voltar lá ver se... Acho difícil eles estarem lá ainda, mas se estiverem, eu vou tentar chamar para um papo. Eu mandei um e-mail pro Colin Rule para ver se ele se lembra de mim, porque a gente esteve junto também no Brasil. E é isso, dividindo com vocês aqui a minha falta de tempo de fazer todas as coisas que eu queria fazer, mas isso também, né, é algo super, super positivo. Vamos falar um pouquinho desse assunto, né? Receber honorários de maneira antecipada. Me falem uma coisa, me digam uma coisa. Antes disso, vocês fizeram... Quem aqui fez a lição de casa que eu propus na terça-feira? Que era dar uma explorada na plataforma do Facilita Jurídico. Alguém aqui fez isso? Sim ou não? Alguém chegou a dar uma olhada na plataforma do Facilita? O Arnaldo olhou. O que você achou, Arnaldo? E já que a gente está falando de direito e tecnologia, né? Quais foram as suas impressões? Conta aí pra gente. O que você achou? Fala aí pra gente. Você achou bacana? Alguma funcionalidade chamou a atenção pra você? Contratei na hora. Legal, fico feliz de saber, cara. Eu tenho ficado cada vez mais próximo deles. A ideia é a gente estar junto, a gente atuar melhorando cada vez mais esses serviços, e eu acho que eles são a melhor plataforma do Brasil para inclusive trazer meus inputs, trazer as minhas ideias e realmente gerar um serviço praticamente perfeito, sabe? Eu estou muito feliz de estar próximo deles nesse momento. Recomendo, galera, quem não olhou, recomendo que deem uma olhada. E ao darem uma olhada, vocês vão ver que surgem muitas dúvidas, né, sobre como você precificar o seu serviço, e surgem muitas dúvidas sobre como você cobrar pelo seu serviço. Então, eu vou dar um exemplo. Se um cliente te contrata e você faz uma petição do zero, você acha que você deveria cobrar mais do que se você eventualmente usar uma plataforma como a da Facilita para fazer a sua petição? O que você diria, sim ou não? Um abraço para você, Júlio, de Los Angeles. Abração, cara, estamos pertinho. Cara, eu vou dar minha opinião para vocês. Eu acho que você não deveria cobrar menos, porque o cliente, ele não está contratando o tempo que você gasta para fazer o seu trabalho. O tempo que você gasta para fazer o seu trabalho pode ser maior ou menor, de acordo com a sua experiência, de acordo com as ferramentas que você utiliza. E, em última instância, isso faz parte da sua experiência, da sua trajetória, de quanto você já investiu em educação, de quanto você já investiu em tecnologia, de quanto você já investiu em você. O que o cliente está comprando é a solução do caso dele, tá certo? Então, uma coisa que você precisa botar na sua cabeça é: jamais desvalorize o seu trabalho, porque para você fazer o trabalho está ficando fácil. Se em tese fazer o trabalho está ficando fácil para você, é porque muito possivelmente está sendo muito bom nisso. Isso, Ulisses, é exatamente isso. Então, na verdade, se você tiver que mudar o valor, você vai mudar para mais e não para menos, tá certo? Essa, pelo menos, é a minha opinião. E exigir que o cliente pague alguma coisa que não seja no êxito me parece absolutamente razoável. Me parece absolutamente razoável. Não em todos os casos. Quer dizer, se você está começando, se você precisa, por exemplo, criar uma mínima carteira de clientes que, como é que eu posso dizer, possam falar bem de você, possam fazer boas avaliações suas, por exemplo, no Google Meu Negócio, né, que eu acho que é algo muito importante, porque quando pesquisar o seu escritório, vão aparecer lá as avaliações. Acho que vale a pena você pegar alguns casos
sem receber de maneira antecipada. Mas via de regra, você pode sim cobrar honorários contratuais antecipados, nem que seja um pequeno percentual. Só que você não vai conseguir fazer isso se você não conseguir, antes de apresentar a sua proposta, mostrar efetivamente o valor do seu serviço, sabe? Você não vai conseguir fazer. Primeiro você precisa descrever, quanto mais detalhes você der sobre o que será feito, mais a pessoa vai valorizar o seu trabalho, porque mais vai parecer aos olhos dela que você realmente está se esforçando muito. Tente mostrar alguns diferenciais em relação a outros escritórios, principalmente no que diz respeito a uma dedicação pessoal, a um tratamento diferenciado do cliente em relação aos outros escritórios de advocacia. E na hora que você tiver tudo isso muito ancorado, você faz a proposta e a pessoa vai entender que você vai começar a trabalhar agora, e para começar a trabalhar agora você vai deixar de pegar outros casos, então naturalmente é necessário que esse trabalho comece a ser remunerado, porque se você está pagando com o seu tempo a partir de agora, é justo que a pessoa colabore pagando um percentual dos honorários já de cara. Pode ser que ela diga não. Se ela disser não, você tem que entender o porquê do não. Né? Uma tática muito útil na negociação é separar a posição do interesse. Então o não não é um interesse, o não é uma posição. Não, eu não quero assim. Agora, por que raios você não quer? Por que será que a pessoa não quer assim, né? Às vezes é simplesmente um problema de caixa. Já pararam para pensar? Às vezes a pessoa tem um problema de fluxo de caixa. E no fluxo de caixa dela não cabe o valor que você está pedindo à vista naquele momento. Se isso ficar claro, você pode ajustar o fluxo de caixa. E, por exemplo, propor que esse pagamento dessa fração antecipada será feito por etapas. É necessário que o primeiro pagamento da primeira parcela seja feito só em 30 dias, porque quando ela vai receber o salário dela para poder te pagar, ótimo. Então a primeira parcela vem em 30 dias. Então muitas vezes tem esse ponto. E um outro ponto que é muito importante, é o seguinte: jogue com isso. Tem um truquezinho que você pode fazer aí, que é o seguinte: quando você está cobrando uma parcela dos honorários de maneira antecipada, você não está nunca cobrando tudo, então tem um pedaço que vai ficar pro êxito, certo? Então quando isso acontecer, e a pessoa, por exemplo, esboçar uma objeção em relação ao valor oferecido, algo que você pode fazer é vamos diminuir o valor dos honorários antecipados, mas vamos aumentar o percentual do êxito. Então, por exemplo, você pediu R$2.000 de antecipação e 15% no êxito. Daí a pessoa fala, não, eu pago 1.000. Aí você diz assim, vamos fazer o seguinte então, você me paga 1.000 antecipado, mas você me paga 20% no êxito. Se for um processo que você sabe que você tem muita chance de vencer, você acabou de cobrar mais caro pelo serviço como um todo, sem deixar de receber de maneira antecipada, que me parece importante para a maioria, não para todos os casos, mas para a maioria dos casos, pelo menos por duas razões. A primeira razão é, o cliente vai valorizar mais o seu serviço, ele vai te respeitar mais. E a segunda razão é, o cliente vai colaborar mais com você. Isso tem uma razão de ser. É o famoso abre carteira. No momento em que eu te dou algum valor, pode ser um valor baixo, então podem não ser os R$2.000 que você queria, podem ser R$1.000, mas no momento em que eu te dou R$1.000, eu mostro o meu comprometimento. Isso significa que você, meu advogado, quando você me mandar uma mensagem para pedir algum documento, por exemplo, eu vou te entregar esse documento de maneira muito mais célere do que se eu não tivesse pagado nada de maneira antecipada pelo seu serviço. Então, se você quer que as pessoas valorizem o seu serviço, se você reclama muitas vezes, né, que o advogado não é valorizado, a primeira pessoa que tem que valorizar os seus serviços é você mesmo.
E eu tô cansado de ouvir que eu não sei cobrar. Eric, eu sou um ótimo advogado, mas eu não sei cobrar. Então me desculpe, você não é um ótimo advogado. O Davi está falando aqui, ó, na área do consumidor é mais difícil de fazer isso do que em outras áreas ou não? Não. Na verdade, a grande dificuldade, Davi, vem da incapacidade, vou mudar aqui de lado só para não ficar no sol, vem da incapacidade que eu vejo dos advogados brasileiros de operar as técnicas adequadas de negociação. Fica até mais bonito aqui, né? Olha que legal. Ó. De operar as técnicas adequadas de negociação. Então a técnica da ancoragem, entender quais são os gatilhos mentais que você tem que usar, entender quais são as quebras de objeção que você precisa fazer e, portanto, quais são as principais objeções que normalmente surgem, né? Quando você vai propor a cobrança antecipada de honorários. Eu já te digo, uma das principais é: eu não tenho dinheiro agora. A outra é: por que eu tenho que pagar de maneira antecipada se o resultado só vai vir lá na frente? Então você precisa mostrar que, na verdade, o resultado começa a ser construído agora, que o trabalho começa a ser feito agora, que você tem que fazer investimentos para atender aquele cliente muito bem. Muitas vezes você vai ter que usar um contador para fazer um cálculo, muitas vezes você vai ter que tirar alguém de um trabalho para botar em outro, você precisa mostrar que você tem a agenda lotada, você precisa, portanto, ativar os gatilhos da pessoa, mas acima de tudo, antes disso você precisa entender de onde vem a objeção, tá certo? Então, Davi, essa é a resposta à sua pergunta. E aí a Luciana fala assim, ó, na área previdenciária fica meio complexo, geralmente são pessoas hipossuficientes. É verdade. Esse é um ponto interessante. Lá no meu curso, no TVE, eu ensino teses e eu ensino você a taguear clientes na prospecção online, que são pessoas que têm condição financeira, não são pessoas hipossuficientes, mesmo no previdenciário. Agora, em muitos casos, realmente eu tenho áreas em que eu lido basicamente com pessoas hipossuficientes, aí eu preciso estruturar a minha operação para lidar com isso. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter algum dinheiro em caixa, eu tenho que tentar fazer acordo em alguns processos para receber de maneira antecipada e eu preciso cobrar êxito maior lá no final. Então, eu tenho que cobrar meus 30% de êxito no final. Não tem nenhum problema nisso, tá bom? Não tem nenhum problema nisso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está aqui terminando já. Hoje eu vou fazer uma live mais curta. Vocês já escreveram Próspero aqui para se inscreverem na comunidade Advogado SA, que é uma comunidade gratuita e sempre será? Ou não? Tem que escrever Próspero aqui, pessoal. Tá bom? Escrevam Próspero aqui e venham fazer parte da comunidade. Fazendo parte da comunidade, você vai ter acesso a todas as lives. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho tirado as lives do ar. Por quê? Porque eu subo para a comunidade, tá bom? Ações em que a chance de êxito é grande, a inscrição indevida, eu geralmente não cobro para entrar, mas sei que só de cota leads é difícil. Pois é. Esse é meu ponto, tá? Inclusive, se a chance de êxito é grande, você pode olhar esse copo mais cheio, né? Você pode dizer isso para o cliente e utilizar exatamente esse argumento para justificar a cobrança de uma parcelinha desse valor de maneira antecipada, tá? A Andy Tacola pergunta, nesse ano vai abrir MVP? A gente já abriu, né? Inclusive hoje tem aula do MVP, mais tarde. Mas sim, nós vamos ter mais turmas. A próxima turma que eu vou abrir é do TVE, do Tese Vencedoras Escaláveis. Daí a próxima da próxima é do MVP, então mais pro meio do ano, tá? Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem. O que nós vamos ter do MVP, muito possivelmente, é uma mentoria. O que nós vamos ter do MVP é uma mentoria, que é algo muito mais completo do que o próprio MVP, mas inclui o MVP. Fica atenta. Eu vou fazer um webinário na segunda-feira para essa mentoria, então fica muito atenta para você se inscrever, tá bom? Qualquer coisa já me manda uma mensagem que eu te mando o link de inscrição.
Em ações de execução, o percentual no final também pode ser maior? Pode. O percentual pode ser o percentual que você quiser, mas só lembre-se que você está financiando a litigância da pessoa quando você não cobra nada de primeira, tá bom? O Wendel, que é meu aluno, salvo engano, ele fala assim, eu cobro um valor não tão alto e falo que é uma compensação para trabalhar no processo. Ótimo, é por aí mesmo. E é uma compensação, mas acima de tudo, isso faz com que o cliente valorize o teu serviço, sabe? Isso faz com que o cliente valorize o teu serviço e seja colaborativo nessa relação. Senão ele vai ver você como um escravo dele. E de novo, eu entendo, tem circunstâncias e circunstâncias, mas via de regra, você deve aprimorar essas técnicas. Eu ensinei algumas aqui em todas as lives, a gente sempre sai com algo concreto, não é assim? Então já ensinei algumas técnicas aqui para você utilizar, tá bom? Queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma live rápida, mas foi uma live bem produtiva, né? Trouxe um pouco do conhecimento aqui do que eu acabei de aprender em Stanford, que acho que não tem preço, e um pouquinho dessas técnicas para você conseguir cobrar os honorários de maneira antecipada, até para quando você decidir, né? Quando você cobra de maneira antecipada ou não, tá bom? Então, ó, amanhã, né? Amanhã estamos junto no nosso horário normal. Eu vou fazer uma live com o pessoal da Jovem Advocacia, eu adoro. Então, quem já me perguntou aqui que está entrando na faculdade de Direito, esteja na live de amanhã, porque a gente vai estar com a Jovem Advocacia e vai ser muito interessante. Gratidão é minha, viu? A gratidão é minha. Um beijo para todos vocês e até amanhã às 18h19 do Brasil. E para quem é meu aluno do MVP, tipo a Renata, até daqui a pouco. Um abraço.